graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você, meu amado irmão e amigo, que me assiste por este canal toda semana. Nós chegamos por fim à lição de número 8, não matarás. E é um assunto muito abrangente, envolve muitas questões, porque ele diz não matarás, mas nele está ligado inúmeras situações, dentre elas aborto, eutanásia, suicídio, a morte na guerra, dentre tantas outras situações. O que temos na lição é muito bom e muito importante. Não vou poder abordar tudo porque nos faltaria tempo. Porém, eu gosto de lembrar de uma questão de um pastor amigo que eu vi falar há alguns anos acerca disso. Dizia ele que uma caravana de missionários americanos ou de outro país vieram ao Nordeste brasileiro e, por fim, na volta daquele percurso nos rincões do Nordeste, na volta dentro de uma van, eles passaram por um cortejo fúnebre e todos então foram para as janelas da van e ficaram tentando entender o que estava acontecendo. E no meio do cortejo havia um pequeno caixão branco que deveria ter um corpinho de um bebê de no máximo 1 ano de idade. Certo é que os missionários perguntaram ao pastor anfitrião o que houvera e ele disse que aquilo era normal no Nordeste, que crianças morriam antes dos 3 anos por desnutrição e outros vários motivos. Aquilo era muito natural no Nordeste. Todos aqueles missionários fecharam seus rostos, voltaram para os seus lugares, ficaram calados e, ao chegar no hotel, foram para os seus quartos e no outro dia pela manhã não desceram para o café da manhã. O pastor anfitrião, então, se preocupou, não é? Por que tamanha reação diante de um fato tão corriqueiro? E pensou que talvez aqueles missionários estrangeiros não estivessem prontos para a realidade brasileira. Porém, o Espírito do Senhor foi quem corrigiu esse pastor anfitrião, dizendo para ele que o errado não eram os missionários estrangeiros, porém ele, porque a morte tinha se tornado tão natural para ele que isso já não lhe tocava mais. Ora, antes de tratarmos com relação à questão do não matarás, é necessário entendermos o quanto isso nos atinge. Porque o anfitrião, o pastor brasileiro, estava já tão acostumado com o contexto de morte prematura, não é? Ou infantil, que isso já não lhe sensibilizava mais. E pode ser que nós falemos aqui também do não matar, contra o aborto, contra a eutanásia, contra o suicídio, sem que isso nos afete de verdade. O meu intuito aqui nessas aulas tem sido, alguns dos meus irmãos que me acompanham já devem ter percebido, é não ficar preso a algo que a gente costumeiramente vai falando, mas sim refletir se o que eu estou falando realmente eu acredito nisso. Então, antes de abordar qualquer assunto, eu devo prescrutar minha alma para ver o quanto que a morte já não afeta mais a minha alma. Ver a morte, assistir a homicídios, assistir suicídios, assistir as calamidades que levam à morte no meu televisor, na rádio, nas notícias, nos jornais, na mídia. O quanto isso
traz constrangimento para a minha alma, porque a vida é sagrada. E se eu me tornar como aquele pastor anfitrião brasileiro que passa a achar que é normal a morte, alguma coisa está errada. Porque se somos chamados por Cristo Jesus, nós devemos ter a nossa alma irrequieta, com tamanha frieza, com tamanha perca do valor da vida na nossa nação e no mundo. Porque nós podemos passar a conviver com aquilo que é errado e de tanto convivermos com isso, isso não nos tocar mais. Então, este mandamento diz: não matarás. Matarás. O primeiro assassinato que ocorreu na história foi um fratricídio. Caim matando o seu próprio irmão Abel. Por rivalidade, por inveja. E quando lemos aqui Marcos capítulo 7, versículos 20 em diante, Jesus dizendo, ele diz o seguinte: o que sai do homem, isto é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Logo, toda e qualquer tentativa arminiana ou origem semelhante de dizer que há algo no homem bom cai por terra. Porque tudo isso brota de dentro do ser humano e diz de todos os homens, Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Logo, todo e qualquer homem está apto para matar, para cometer homicídios. Todo e qualquer homem está pronto para fazer isso. Tudo isso provém de dentro, não é de fora, não é externo. O Caim, o fratricida, trouxe de dentro a sua inveja. Foi de dentro que nasceu. O Senhor Deus o repreendeu e disse que ele deveria dominar aquele desejo, porém ele não o dominou. O desejo foi maior do que ele e ele cometeu um fratricídio. Abel morreu, o sangue caiu por terra e o sangue de Abel continuaria a clamar até que outro sangue cobriria a sua necessidade de vingança. A lei dizia que o sangue derramado deveria ser cobrado. Não é isso que está escrito na lei? O sangue derramado deveria ser cobrado. Não poderia se fazer expiação pelo sangue do culpado. Antes, o sangue do que derramou o sangue inocente deveria cair sobre o sangue do culpado. Caso contrário, haveria de vir maldição sobre a terra. Pois bem, o que Jesus está nos dizendo aqui em Marcos capítulo 7 é que tudo provém de dentro do homem. A queda, o pecado, nos tornou isso que somos hoje. Pessoas que cobiçamos e nada temos. Não é isso que diz Tiago capítulo 4, versículo 1? Vamos lá, Tiago capítulo 4 e o versículo de número 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Ora, Tiago também está confirmando o que Jesus disse, dizendo que tudo isso vem de nós mesmos, dos nossos próprios membros. Ou seja, quando o Senhor Deus está dizendo para não matar, Ele está dizendo: vocês são capazes de matar. Por isso, tomem cuidado. Vocês não devem matar. Porque vocês são pecadores. São pecadores. Moisés fez grandes sinais perante vocês, subiu ao monte para receber a lei e, por causa de sua demora na concepção dos que lá embaixo ficaram, ao voltar encontrou os homens adorando um bezerro de ouro.
Os homens são terríveis. O pecado na alma humana, o pecado no homem, torna ele esse tipo de ser, que é preciso uma lei para dizer que a vida tem valor sacro, a vida é sagrada, foi Deus quem deu a vida e ela não pode ser tirada por ninguém. Só Deus tem direito sobre a vida humana. O Senhor diz: não matarás. Porém, nós homens entendemos a lei na interpretação da lei como os hebreus fizeram, seguindo aquilo ali à risca, estavam procurando apenas cumprir a lei. O que Jesus diz aqui, também em Mateus capítulo de número 5, versículos 20 também em diante, é que você, eu, nós, termos ódio no nosso coração contra o nosso irmão já é um problema. 1 de João capítulo 3 e o versículo 15, vamos ler, estamos perto. 1 de João capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida. Imaginemos uma reunião onde irmãos estão aborrecendo irmãos. O que está acontecendo ali? Quem aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. O homem que aborrece o seu irmão e faz isso de qualquer forma, não há um pensamento sobre isso, não há um arrependimento, é porque não tem vida em si mesmo. A vida eterna não está nele. Homens que estão destruindo outros por inveja, por cobiça, por contenda, por politicagem eclesiástica, é porque não tem vida em si mesmo. Porque gerar ódio no outro é gerar a possibilidade de um homicídio. Não somente o não matar é errado, mas chamar o outro de tolo, racá, já era um problema. Porque a morte nasceu de um ódio. Gerar o ódio está errado. Então devemos tomar muito cuidado, porque temos muitas coisas implícitas em não matarás. A princípio, e dentre todas elas, eu gostaria de deixar marcado sobre o quanto nós estamos tendo o cuidado do valor da vida, o quanto nós estamos destruindo com a nossa língua, matando com a boca, destruindo com palavras, ferindo com aquilo que dizemos, porque também podemos matar ao falar. O poder da vida está na língua, não é? Nós podemos destruir pessoas com palavras, como existem muitas hoje no nosso país, pessoas completamente destruídas espiritualmente por causa de palavras. Por isso a Bíblia diz que como maçãs de ouro em salvas de prata são as palavras ditas a seu tempo. Infelizmente, pessoas com dificuldade de entender isso, proferiram palavras em horas erradas, mataram pessoas com palavras, e hoje os danos são irreversíveis, porque conhecemos famílias inteiras que não conseguem mais servir a Deus, porque um antepassado foi ferido por palavras de alguém que não teve domínio próprio. Logo, entendemos a sacralidade da vida, o quanto isso é importante, porque foi Deus quem deu a alma ao homem, a vida ao homem, o fez à sua imagem e semelhança. Logo, nós não podemos destruir o semelhante. Este mandamento está ligado, os primeiros estão dizendo com relação a Deus, e desde o anterior estamos falando do cuidado com os pais e agora com o próximo. Nós não devemos matar, não devemos destruir a vida, e a igreja guarda a vida desde a concepção. Nós também somos contrários ao aborto,
somos contrários à eutanásia, à morte do que sofre, né, por meios de remédios. Somos contrários ao suicídio, e aqueles que quiserem procurar mais podem entrar em algum site católico e verão que lá a Igreja Católica permite ou dá aval a alguns tipos de suicídios. Nós somos contrários ao suicídio. Nós estamos com o apóstolo São Paulo, que quando o carcereiro tentou se suicidar, na Macedônia, ele imediatamente impediu e disse: não cometa tal coisa, ou não faça tal coisa. Paulo impediu o suicídio de um carcereiro, porque o Senhor poderia ainda salvá-lo e toda a sua casa. A Igreja de Jesus não é a favor de qualquer suicídio. Nenhum suicídio é justificável. A perca da esperança é um problema. Então nós, como Igreja de Jesus, zelamos da vida, da saúde do corpo. Somos contrários às drogas, porque as drogas também são atentados à vida. Nós estamos vendo aí na mídia um grande falatório com relação aqueles moços que foram presos lá na Indonésia, né, naquela região, que por fim sofreram, um sofreu a pena capital e o outro também está por morrer, porque entraram com grandes quantidades de drogas naquele país. Ora, se há um juízo no país e se há uma justiça a ser cumprida, nós não podemos intervir. Que Deus tenha misericórdia das famílias. Porém, esses moços, pela ganância, pelo desejo desenfreado pelo dinheiro, se entregaram a essa prática de atravessar o oceano, chegar àqueles países e levar droga para aquela população. Antes de morrerem esses brasileiros, quantos inocentes morreram no uso de droga dessas pessoas? Quantas mães não choraram a morte de seus filhos por causa do narcotráfico sustentado, inclusive por esses moços que agora foram presos, mas nós não sabemos quantas vezes eles fizeram isso, ou a rede de narcotráfico que faz isso. Então nós estamos zelando por uma vida e brigando aqui na mídia, nos esquecendo que existe lá pessoas que perderam suas vidas por causa destas drogas. Nós, como cristãos, não devemos favorecer a A ou a B, nós devemos ficar a favor da palavra de Deus. Toda e qualquer vida tem valor para nós, porém somos contrários a toda e qualquer forma de dano à vida de quem quer que seja. Nós não podemos ser defensores de guetos, que defendemos o gueto dos cristãos, mas não nos importamos com os grupos que estão sofrendo, que não são cristãos, usando versículos, e outras vezes vereis a diferença do que serve a Deus e o que não serve. São pessoas do mesmo jeito, que merecem viver como qualquer ser humano. Não podemos agir de tal forma, senão voltamos ao retrocesso, seremos retrógrados, como os judeus, que tratavam todo e qualquer povo, além dos judeus, como gentios. Nós não podemos fazer isso. Paulo disse que era devedor a qualquer ser humano, a todo tipo de gente. Nós, de igual modo, somos devedores. Não protegemos somente os cristãos. Não devemos amar somente a vida dos cristãos, como estamos vendo essa grande inflamação da mídia com relação a todos esses cristãos que estão morrendo também no Oriente. Infelizmente isso está acontecendo. Porém, o que chegou a isso não é uma religiosidade demoníaca que se construiu nesses países? O que aconteceu na França, o que agora é decorrente, tudo isso é problema de uma inflamação de uma religião demoníaca, que
não vê valor na vida humana. Só que antes de me entristecer por estes cristãos, eu também me entristeço pelos milhares de muçulmanos que fazem parte dessa religiosidade que geraram esses exterminadores. Esses muçulmanos que morrem anualmente sem conhecer Jesus e vão ao inferno, porque Maomé, Alá, não pode salvar qualquer um deles. Os cristãos estão morrendo e é triste, é horrível, a morte de qualquer ser humano é horrível. Por isso a morte de qualquer muçulmano sem Jesus também é horrível. É isso que nós devemos entender. Porque esses irmãos que estão morrendo, egípcios que estão morrendo, são mártires. Como até mesmo esses moços que foram presos com droga e sofreram pena capital, também são mártires de alguma maneira, porque o seu exemplo, a morte daquele moço, servirá de exemplo a inúmeros jovens que talvez intentem levar droga àqueles países. O próximo também, se não houver intervenção e ele acabar morrendo, também servirá de exemplo. É isso que a lei do país está dizendo, que sirva de exemplo. Quando Deus estava dizendo para não matar e permitindo que o sangue daquele que cometeu o homicídio fosse derramado pelo vingador, Ele não estava permitindo outra morte por uma morte. Ele estava dizendo que a vida é sagrada e que todos devem temer. Aquele que matar morrerá, para que houvesse temor em toda a comunidade de hebreus, para que não se prolongasse, para que não houvesse sucessores disso tudo. Ou seja, as penas precisam ser cruéis ou duras para que não se repitam os casos. Então, meus irmãos, a vida é sagrada. Deus ama a vida e que Deus tenha misericórdia de nós como igreja, para sermos uma igreja atuante, relevante para os nossos dias, que não sejamos defensores de guetos e que qualquer morte de ser humano doa em nós. Que qualquer ser humano, seja ele muçulmano, seja ele cristão, seja ele umbandista, seja ele do candomblé, seja ele católico, seja ele adventista, seja ele mórmon, seja ele testemunha de Jeová, seja o que for, meus irmãos, isso deve doer em nós. Eu encontrei recentemente pessoas que foram contrárias quando eu disse que nós deveríamos evangelizar os testemunhas de Jeová. Me disseram, a desculpa era que eles já puderam ouvir a verdade. Então, vejamos o tamanho da necessidade de abrirmos os olhos com relação a tudo isso. Não temos mais tempo. Que Deus em Cristo abençoe você, a sua aula, e temos muito o que falar nesta lição sobre terminologia, termos com relação às palavras do não matar, enfim, muitas coisas. Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça, que Deus abençoe sua aula e a igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima aula. Amém.